Passei anos acreditando que precisava conquistar o amor e o favor de Deus. Acreditava que a presença divina estava distante, escondida em algum lugar fora do meu alcance, e que apenas através de esforço, sacrifício ou mérito eu poderia me aproximar dela. Mas um dia compreendi algo que mudou completamente minha vida. O poder de Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve aqui, dentro de mim, silencioso, constante, aguardando que eu despertasse para reconhecê-lo. Esse poder não está reservado para santos ou mestres espirituais. Ele vive em cada pessoa, em cada alma, em cada respiração. O mesmo poder que move as estrelas, que faz nascer o sol e sustenta o universo, pulsa em você agora. Joseph Murphy dizia que o homem vive dormindo entre dois mundos, o mundo visível que muda e o invisível que é eterno. A maioria de nós passa a vida tentando mudar o mundo exterior, lutando contra as circunstâncias, esquecendo que a fonte de todo poder está no interior. O verdadeiro despertar espiritual começa quando você volta sua atenção para dentro e reconhece que o poder criador do universo habita em seu próprio coração e mente. O que você busca fora de si, amor, força, cura, prosperidade, está esperando silenciosamente por sua aceitação dentro de si mesmo. Esse é o grande segredo que os mestres sempre tentaram revelar. O divino não está em um templo distante, nem em um céu remoto. Ele é o próprio alento da sua vida. Ele é o pensamento por trás dos seus pensamentos, a luz que acende quando você fecha os olhos e silencia o ruído do mundo. Enquanto acreditarmos que o poder está fora, viveremos como pedintes diante da abundância. Mas quando reconhecemos que a presença está dentro, passamos de pedintes a co-criadores. A vida deixa de ser uma luta para se tornar uma expressão natural daquilo que já é. O amor, a paz, a saúde e a abundância não são prêmios conquistados, mas frutos espontâneos de uma mente que se alinhou à fonte de onde veio. Murphy dizia: você é como uma lâmpada ligada a uma corrente infinita de energia. Quando a mente se volta para fora, a luz enfraquece. Quando se volta para dentro, ela brilha com força ilimitada. O erro não está na lâmpada, mas na direção da atenção. A oração verdadeira não é um pedido aflito ao céu, mas uma lembrança silenciosa. Eu e o Pai somos um. Muitos vivem suplicando a Deus que intervenha, que cure, que mude algo, mas o poder que eles invocam já está operando neles. É como pedir à água que seja molhada ou ao fogo que seja quente. A natureza divina não precisa ser persuadida, apenas reconhecida. Quando você desperta para essa presença interior, não precisa mais implorar, apenas afirmar. Você começa a falar como quem sabe que a palavra é criadora, porque ela vem do próprio poder de Deus agindo através de você. Murphy ensinava que o subconsciente é o canal através do qual o poder divino se expressa no mundo físico. Ele é o solo onde as sementes da palavra são plantadas. Cada pensamento, cada imagem, cada emoção é uma semente lançada nesse solo. E o solo nunca falha em produzir aquilo que lhe é entregue com fé. Quando a mente consciente, guiada pelo Espírito, planta sementes de amor, paz e harmonia, o subconsciente obedece e manifesta essas qualidades no corpo e nas circunstâncias. É por isso que a primeira tarefa do buscador espiritual não é mudar o mundo, mas purificar o terreno interior. As palavras de medo, culpa e limitação criam formas distorcidas. As palavras de fé e amor trazem à tona o que sempre esteve perfeito. Quando você diz com convicção, Deus em mim é sabedoria, saúde e força, está liberando um comando criador. O subconsciente aceita essa ordem como uma lei e começa a reorganizar sua vida em conformidade com ela. A presença divina em você é silenciosa, mas não é passiva. Ela é a vida que sustenta o universo. Ela sabe como curar, restaurar e renovar.
Ela sabe como guiar, como abrir caminhos e transformar o impossível em realidade. Você não precisa dizer a ela o que fazer, apenas remover as crenças que bloqueiam seu fluxo. Quando você solta o medo e entrega o controle, a presença faz o trabalho naturalmente. Muitas pessoas acreditam que fé é acreditar em algo distante, mas fé verdadeira é reconhecer o que já é. É dizer, eu sou, em vez de eu serei. A fé não espera, ela aceita. E quando você aceita a verdade de que o poder de Deus já habita em você, essa fé se torna viva. Murphy contava que o subconsciente é como um servo perfeito, que nunca discute nem questiona. Ele apenas cumpre as ordens que recebe. Se você disser, não consigo, ele dirá, está certo. Se disser, sou capaz porque Deus é minha força, ele responderá, sim, Senhor. O corpo e as circunstâncias são apenas reflexos dessa conversa interna. Por isso, vigiar suas palavras é vigiar sua criação. Quando você diz, eu sou saudável, forte e guiado pela sabedoria divina, você não está fingindo, está lembrando quem é. A frase, eu sou, é o nome de Deus em ação. Quando você a usa, está ativando o poder criador que molda a realidade. Por isso, Murphy aconselhava a usá-la com reverência. Dizer, eu sou doente, eu sou fraco, ou eu sou incapaz, é tomar o nome de Deus em vão. Dizer, eu sou vida, eu sou força, eu sou amor, é deixar que o divino fale por meio de você. A ciência espiritual que Joseph Murphy ensinava é simples. O poder de Deus é uma corrente eterna que flui através do subconsciente, e a mente consciente é o condutor que direciona esse fluxo. Quando as duas estão em harmonia, a vida se torna uma sinfonia. Quando estão em conflito, o som é de dissonância e sofrimento. A solução está em alinhar pensamento, emoção e palavra à vibração divina. Deus não castiga nem recompensa. Ele apenas é. E a inteligência criadora respondendo exatamente àquilo que você aceita como verdade. Se você afirma a desordem, ela se manifesta. Se afirma a ordem divina, ela se restabelece. A presença divina não escolhe, ela reflete. Murphy dizia que orar não é mendigar, é assumir a consciência do resultado desejado. É falar como se já fosse real, porque no plano espiritual já é. Quando você afirma com convicção, a sabedoria infinita me guia agora, você não está pedindo orientação, está reconhecendo que ela já está presente. E o subconsciente responde ajustando circunstâncias, encontros e intuições para confirmar sua palavra. O poder divino não é algo que você precisa buscar. Ele é o próprio tecido da vida. Ele está na batida do coração, no ritmo da respiração, na luz que atravessa os olhos e no silêncio entre os pensamentos. Ele nunca foi negado a você, apenas esquecido. Murphy dizia que o sofrimento humano é, em sua essência, amnésia espiritual. Esquecemos quem somos, esquecemos o poder que nos habita. Buscamos fora o que está em nossa alma. O caminho de volta é simples, lembrar-se. Cada vez que você afirma o bem, está lembrando. Cada vez que agradece, está lembrando. Cada vez que diz, eu sou um com a vida divina, está despertando. A presença de Deus em você é uma lei viva. Ela trabalha incessantemente, mesmo quando você dorme, mesmo quando duvida. Mas sua plena expressão depende da cooperação da mente consciente. Quando esta se volta contra a verdade, alimentando medo, raiva, culpa, ela cria barreiras que retardam o fluxo. Quando se entrega à fé e à paz, as barreiras se dissolvem e o poder flui como um rio. Murphy comparava esse processo a abrir uma janela num quarto escuro. A luz não precisa ser chamada, ela já está lá. Tudo o que se faz é remover o que a impede de entrar. Assim é com o poder divino. Ele não precisa ser conquistado, apenas reconhecido. Dentro de cada pessoa há um templo invisível. O altar desse templo é o coração.
O fogo sagrado que nele arde é o próprio Espírito de Deus. A oração é a chama que o alimenta e o silêncio é a porta que o abre. Quando você entra nesse templo interior e fala com sinceridade, não está conversando com um ser distante, mas com a própria vida que pulsa em você. O despertar espiritual é o retorno a esse templo. É o momento em que você percebe que nunca esteve separado da fonte. Que Deus não está observando você de fora, mas vivendo dentro de você, sonhando através dos seus pensamentos, criando através das suas palavras. Joseph Murphy dizia: você não é um corpo com uma alma. Você é uma alma que usa um corpo. O corpo é o instrumento, não o mestre. Ele é moldado pela mente e sustentado pelo espírito. Quando o corpo adoece, não é um castigo, mas um sinal. Um chamado para que a mente volte à harmonia da ordem divina. E essa ordem pode ser restaurada pelo comando da fé. Quando você diz com autoridade espiritual: a vida divina flui em mim agora, o subconsciente obedece. O sangue, os nervos, os órgãos, cada célula respondem. A força vital reorganiza-se, a harmonia retorna e o corpo expressa a lei que governa todo o universo. A vida busca sempre se equilibrar. O primeiro passo, portanto, é reconhecer: o poder que cria mundos já está dentro de você. Ele nunca o abandonou. Ele apenas espera que você o invoque, não com desespero, mas com certeza. Quando você fala com fé, está permitindo que o próprio Deus fale através de você. Quando Joseph Murphy falava sobre a mente, ele não a via como uma simples função do cérebro, mas como o sagrado ponto de contato entre o humano e o infinito. A mente consciente é a sentinela à porta do templo. Ela observa, escolhe e decide o que será aceito como verdade. O subconsciente, por sua vez, é o solo fértil que recebe cada semente de pensamento e emoção e, sem questionar, a transforma em realidade visível. É por meio desse relacionamento que o poder de Deus opera no homem. O que você grava em seu subconsciente com fé e sentimento torna-se lei em sua experiência. Murphy dizia que o subconsciente é neutro, como o solo. Ele não julga se o que você planta é uma flor ou uma erva daninha. Ele apenas faz crescer o que recebe. E assim como ninguém pode colher trigo depois de semear espinhos, ninguém pode colher paz após semear medo, nem saúde após repetir palavras de fraqueza. Por isso, o trabalho espiritual não é apenas orar, mas escolher conscientemente o tipo de semente que você lança na terra da mente. Quando você repete afirmações de fé, está reeducando o subconsciente. Palavras como "Deus em mim é sabedoria perfeita" ou "A presença divina me guia e protege" agora não são apenas frases bonitas. Elas são instruções diretas à força criadora que atua dentro de você. O subconsciente obedece com exatidão matemática. Ele ajusta suas ações, emoções e até mesmo seu corpo para refletir a verdade que você afirmou. A cada dia estamos usando essa lei, quer saibamos ou não. Quando alguém diz "nada dá certo para mim", o subconsciente toma essa frase como uma ordem e cria condições que confirmam essa crença. Quando diz "a vida flui a meu favor, porque a sabedoria divina dirige meu caminho", essa nova direção se manifesta. O poder é o mesmo, apenas a instrução muda. Murphy ensinava que o segredo não é lutar contra os pensamentos negativos, mas substituí-los. A mente não responde ao vazio, ela precisa de forma e direção. Se você tenta não pensar em algo, continua energizando o mesmo padrão. Mas quando afirma o oposto, com emoção e constância, o velho padrão se dissolve naturalmente. Assim, a fé não é uma força tensa, mas uma entrega firme à verdade maior. O poder de Deus é constante como a luz do sol. Se o quarto está escuro, não é porque o sol desapareceu, mas porque a janela está fechada. Do mesmo modo, quando a vida parece difícil, é porque a janela da mente foi coberta por cortinas de medo, dúvida ou ressentimento.
O trabalho espiritual é simplesmente abrir essa janela. Murphy falava da oração científica, um método de alinhar o pensamento à ordem divina. Não se trata de repetir fórmulas vazias, mas de declarar a verdade com sentimento e visão interior. A oração é eficaz quando a emoção se une à palavra, quando o coração e a mente concordam. Nesse instante, o subconsciente aceita o comando e o poder criador age. Ele dizia: não ore dizendo a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao problema o tamanho de Deus. Porque quando você afirma a presença divina como maior que qualquer circunstância, está restabelecendo a hierarquia espiritual correta, o espírito acima da forma, a causa acima do efeito. Nenhuma situação pode resistir a essa consciência. O poder divino dentro de você é inteligente. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Você não precisa controlar o processo, apenas confiar. Quando planta uma semente, não a desenterra todos os dias para ver se está crescendo. Você rega, confia e espera. Assim é com a fé. Você afirma, solta e permite que a vida se mova em seu favor. Murphy lembrava que o medo é fé invertida, é acreditar mais na limitação do que na presença de Deus. O medo cria imagens mentais e o subconsciente, obediente, tenta realizá-las. Por isso, o antídoto do medo não é o esforço, mas a lembrança. Sempre que o medo surgir, repita: Deus está em mim. Eu estou seguro. A ordem divina governa a minha vida. Faça isso até que a paz substitua a ansiedade. O corpo responde imediatamente à linguagem da mente. Quando você afirma paz, a respiração se acalma, o ritmo cardíaco se equilibra, os músculos relaxam. Quando afirma desordem, o corpo se contrai e o sangue se agita. A medicina começa a compreender o que os místicos sempre souberam, que cada célula responde ao estado mental e emocional do ser. Murphy explicava que a sabedoria infinita que criou o corpo ainda o sustenta agora. Cada célula sabe o que fazer. Cada órgão conhece sua função. Se algo parece sair de ordem, é porque a mente consciente enviou sinais confusos. Basta restaurar o comando original, o comando de vida, de harmonia e de ordem. E o subconsciente reorganiza o corpo em conformidade. A cura, dizia ele, não é um milagre, é o retorno ao padrão perfeito. Você pode experimentar isso. Feche os olhos e afirme interiormente: a vida divina flui através de mim agora. Cada célula do meu corpo vibra com força, luz e paz. Sinta as palavras como se fossem realidade presente. Veja a luz percorrendo suas veias, tocando cada órgão, restaurando cada sistema. Faça isso com calma, não como um ritual apressado, mas como um encontro com a presença que habita em você. Essa prática, repetida com fé, transforma o corpo e a mente. Murphy contava que a oração mais poderosa é a que começa com gratidão. A gratidão é o selo que confirma o recebimento. Quando você agradece antes de ver o resultado, demonstra que confia na lei. A mente agradecida está em harmonia com o universo e, por isso, recebe com facilidade. Ele dizia: agradeça como se já tivesse recebido, e o universo confirmará o seu reconhecimento com a manifestação visível. Outro princípio que Murphy ensinava era o da substituição de imagens. Sempre que um pensamento negativo surgir, visualize o seu oposto. Se vier a imagem da doença, veja-se curado. Se vier o medo da escassez, imagine a abundância fluindo. O subconsciente trabalha por imagens. Quando você lhe oferece um quadro de harmonia, ele reorganiza todas as circunstâncias para materializar esse quadro. Murphy também falava do poder das palavras "eu sou", pois elas são a forma mais direta de invocar o divino. Eu sou é o nome de Deus em ação. Tudo o que você adiciona a essas palavras se torna uma ordem criadora. Quando diz "eu sou paz", a paz começa a se expressar. Quando diz "eu sou amor", o amor se torna sua vibração.
Mas quando diz, eu sou fraco, eu sou doente ou eu sou pobre, está usando o nome de Deus para criar aquilo que nega a sua perfeição. O convite de Murphy é para que você se torne consciente de cada palavra, pois cada uma delas é uma semente no jardim da sua vida. Ele dizia, a palavra é o pensamento tornado som, e o som é vibração, e toda vibração busca manifestar-se em forma. Por isso, o que você fala de si mesmo está constantemente moldando sua realidade. O despertar espiritual acontece quando você percebe que não é o pensamento, mas o observador do pensamento. O eu sou, que testemunha, é o próprio Deus dentro de você. Esse eu sou é imutável, eterno e livre. Ele nunca adoece, nunca envelhece, nunca teme. Quando você se identifica com ele, a vida se reorganiza em torno dessa consciência. Murphy lembrava que até as coisas mais simples podem se tornar sagradas quando feitas com essa consciência. Tomar um copo de água, andar pela rua, respirar, tudo pode ser uma oração. Se você bebe água dizendo interiormente, a vida divina flui através de mim, essa água se torna um sacramento. Se respira dizendo, o Espírito me inspira agora, o ar se torna uma bênção. A vida espiritual não está separada da vida comum. Ela é a substância invisível que permeia cada instante. O homem que reconhece o poder divino dentro de si torna-se livre. Ele não teme o futuro, porque sabe que o futuro é apenas o desdobramento do que ele cria agora. Ele não se desespera com o passado, porque sabe que o passado é apenas uma sombra que se dissolve à luz da consciência presente. Ele vive no agora, e o agora é o ponto de contato com o eterno. Murphy dizia que a maior ilusão é a separação. Enquanto você acreditar que Deus está em outro lugar, continuará buscando, rezando, esperando. Mas quando percebe que Ele é a própria vida que o sustenta, a busca termina e a comunhão começa. Essa é a libertação. Sair da consciência de carência e entrar na consciência de plenitude. O poder divino é infinito, mas só pode agir na medida em que você o permite. Quando se enche de culpa e indignidade, fecha as portas desse poder. Quando se enche de fé e amor, abre as janelas do céu. Você não precisa ser perfeito para que Deus o ame. Precisa apenas permitir que esse amor flua sem resistência. Joseph Murphy insistia que ninguém está excluído dessa graça. Não importa quem você seja, o que tenha feito ou o que esteja enfrentando. A presença está em você agora, como sempre esteve. A vida divina não faz distinções. Ela apenas aguarda o seu reconhecimento. Joseph Murphy dizia que a mente humana é como um espelho. Quando voltada para o mundo, ela reflete as aparências mutáveis das circunstâncias, mas quando se volta para dentro, reflete a luz eterna da presença divina. Esse movimento, da periferia para o centro, é o verdadeiro despertar. É perceber que o céu que você busca está em sua consciência e que o templo de Deus é o seu próprio ser. Quando o homem desperta para essa verdade, cessa o esforço ansioso de tentar mudar o exterior. Ele aprende a trabalhar no invisível. Descobre que cada situação é apenas o reflexo de uma ideia. Ao mudar a ideia, muda a experiência. A lei é simples. Tudo o que você sente e acredita no íntimo acaba tomando forma. A vida é uma correspondência exata entre o invisível e o visível. Não há acaso. Cada encontro, cada acontecimento é uma expressão de algo que a mente sustenta em segredo. Murphy chamava isso de a lei da expressão. O que está impresso no subconsciente será expresso no mundo. É por isso que, ao transformar o interior, você transforma tudo. A harmonia que você deseja no corpo e nas relações começa pela harmonia na mente. A abundância que você busca começa pela consciência de que a vida é generosa. A saúde se manifesta quando você acredita que a energia divina flui livremente em cada célula. Tudo nasce da crença.
Murphy dizia que o subconsciente é como um servo incansável, trabalhando dia e noite para tornar real aquilo que você acredita ser verdadeiro. Ele não distingue entre o bem e o mal, apenas executa. Por isso, a vigilância espiritual é um ato de amor. Vigiar não é reprimir pensamentos, mas escolher o que alimentar. Quando pensamentos de medo, escassez ou culpa tentarem ocupar sua mente, não lute contra eles. Apenas substitua-os por declarações de fé. Diga com serenidade: a presença divina governa minha vida. Tudo está em perfeita ordem agora. Essa simples afirmação é suficiente para dissolver a perturbação e restaurar a paz. O poder que governa o universo não está distante, observando você de fora. Ele é o próprio princípio da sua vida. Ele pensa através da sua mente, sente através do seu coração e age através das suas mãos. Cada respiração é a prova de que Deus está presente. Quando você fala, esse poder fala. Quando imagina, ele cria. Quando ama, ele se reconhece. Por isso, Murphy dizia que o verdadeiro uso da palavra é sagrado. Cada frase que você pronuncia é uma oração. Cada emoção que sustenta é uma oferta. A vida está sempre respondendo. Muitos perguntam por que a fé parece funcionar para uns e não para outros. A resposta, dizia Murphy, está na intensidade da crença. O subconsciente responde à convicção, não à dúvida. Uma única afirmação sentida como verdade tem mais poder que 1000 repetições mecânicas. Quando o coração e a mente se unem em certeza, o universo se move para cumprir a ordem. Você pode começar agora. Feche os olhos e afirme silenciosamente: o poder de Deus em mim é ilimitado. Ele se manifesta como sabedoria, paz e abundância em todos os aspectos da minha vida. Diga isso com calma, sentindo que já é real. Permita que a sensação de paz se espalhe. Nesse instante, a lei divina começa a agir. Murphy ensinava que não precisamos mendigar pela ajuda divina. O espírito não precisa ser convencido. Ele precisa ser reconhecido. Quando você afirma a presença de Deus em si, a resposta é imediata. O problema nunca está na falta de poder, mas na falta de consciência. Ele também dizia que a oração verdadeira é criativa, não repetitiva. Não é uma súplica ao céu, mas um ato de criação consciente. Quando você ora afirmando: eu sou vida, eu sou luz, eu sou amor, está moldando a substância invisível do universo. Suas palavras se tornam formas que o subconsciente transforma em fatos. Quando a mente está em paz, o corpo responde com harmonia. Quando está cheia de conflito, o corpo reflete desordem. Por isso, toda cura é interior. Ela começa com a restauração da fé, com a entrega ao fluxo natural da vida. O corpo sabe como se curar. O poder dentro dele sabe o que fazer. A tarefa do homem é apenas não interferir com pensamentos de medo e resistência. Murphy dizia: a vida de Deus flui através de mim como um rio de paz. Essa frase simples contém toda a ciência espiritual. O rio flui por si mesmo. Você não precisa empurrá-lo. Basta não bloquear o curso. Quando a mente se alinha à verdade, o rio da vida segue seu caminho, levando embora o que é desnecessário e trazendo o que é bom. Toda a natureza vive segundo essa lei. As flores não se esforçam para florescer. Elas apenas se abrem à luz. Os pássaros não se preocupam com o amanhã. Confiam no instinto divino que os guia. O ser humano é o único que duvida do próprio poder, porque se esqueceu de que esse poder não é seu, é de Deus nele. Quando você desperta para essa consciência, a vida se torna uma oração contínua. Cada pensamento é uma semente de criação. Cada gesto é uma expressão do amor divino. Você começa a ver Deus em tudo, na árvore, no som da chuva, nas pessoas à sua volta. O mundo deixa de ser uma batalha e se torna um espelho da presença que habita em todas as coisas.
Murphy ensinava também que a presença divina é ordem perfeita. Onde há desordem, ela não foi reconhecida. Se algo parece fora de lugar, repita interiormente: a ordem divina se estabelece aqui e agora. Essa afirmação, dita com fé, reorganiza as circunstâncias, acalma a mente e restaura o equilíbrio. Ele contava histórias de pessoas que transformaram completamente suas vidas com esse simples princípio. Uma mulher que vivia doente começou a repetir todos os dias: a vida de Deus flui através de mim como um rio de luz. Em poucas semanas, sentiu-se renovada. Um homem falido começou a afirmar: a abundância divina me sustenta agora. E oportunidades começaram a surgir. A lei é impessoal e precisa. Ela responde à crença, não à condição. Murphy dizia que a harmonia é o estado natural da vida. Tudo o que parece sofrimento é apenas resistência a esse fluxo. Quando você solta, perdoa e confia, a vida volta ao equilíbrio. O perdão é uma forma de cura. Guardar ressentimentos é como segurar um peso desnecessário. Liberar é abrir espaço para o amor fluir novamente. Ele lembrava: nada externo tem poder sobre você a menos que você lhe conceda. Quando você reage com raiva, entrega o controle ao outro. Quando responde com calma e fé, permanece senhor de si. O poder está sempre no interior, nunca fora. Para Joseph Murphy, o verdadeiro propósito da vida é revelar Deus. Cada experiência, agradável ou difícil, é uma oportunidade de expressar mais sabedoria, mais amor, mais fé. A alma está aqui para aprender a criar conscientemente, para lembrar o que sempre foi, a imagem e semelhança do Criador. Você não precisa se retirar do mundo para viver espiritualmente. Basta viver conscientemente, fazer o que faz com presença, falar com gentileza, agir com amor. Quando a consciência divina guia suas ações, até as tarefas mais simples se tornam sagradas. Murphy dizia que o espírito em você é inesgotável. Você pode dar amor, sabedoria e força sem medo de se esvaziar, porque a fonte nunca se esgota. Quanto mais você compartilha, mais o fluxo aumenta. Esse é o segredo da abundância. Dar é receber. Quando você se sintoniza com o poder interior, a vida externa se ajusta naturalmente. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, e tudo começa a fluir com uma harmonia que não é coincidência. É ordem divina. O poder de Deus não é uma força distante no céu. Ele é a vida em você agora. Quando você desperta para isso, o medo desaparece. Você percebe que nunca esteve só, que o amor eterno o acompanha em cada passo. A confiança substitui a dúvida, a paz substitui a luta e a luz interior se torna constante. Joseph Murphy terminava muitas de suas palestras com uma simples lembrança: Deus em você é o seu próprio melhor amigo. Essa frase resume toda a sabedoria espiritual. O poder que criou o universo é o mesmo que sustenta seu coração. Fale com ele, confie nele, caminhe com ele. Você não precisa provar nada a Deus. Apenas permita que ele viva através de você. Quando você diz, seja feita a tua vontade, não está se rendendo a algo externo, mas alinhando-se à vontade da própria vida, que é o bem, a ordem e o amor. E quando essa consciência se torna firme, a vida muda. Você age com serenidade, fala com sabedoria e vive com propósito. A alegria deixa de depender das circunstâncias, porque vem da fonte interior. Essa é a verdadeira libertação. Viver como expressão da presença divina. Agora, lembre-se, tudo o que você ouviu não é apenas uma ideia para admirar, mas uma verdade para aplicar. Feche os olhos por um momento, respire profundamente e diga a si mesmo: o poder de Deus vive em mim, ele age através de mim, e tudo o que eu preciso já me foi dado. Repita isso até que a mente se aquiete e o coração saiba que é real. Deixe que essa presença o guie, o cure e o inspire. Ela está aqui,
neste instante, esperando apenas o seu reconhecimento. Se este conteúdo tocou o seu coração, deixe um comentário abaixo, compartilhando o que mais lhe inspirou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens de luz e sabedoria. Que a paz divina o envolva e o poder de Deus, já presente em você, se manifeste plenamente em cada aspecto da sua vida.